Saudações de paz, paz, graça, graça e paz, queridos e amados, para a nossa primeira aula da disciplina de pneumatologia. Espero que os amados estejam bem. Nesta aula, na primeira aula de pneumatologia, vamos então abordar os seguintes tópicos. Vamos definir o que é isso, pneumatologia. Vamos começar com uma introdução, né? Depois vamos apresentar aqui os conceitos bíblicos e teológicos a respeito do Espírito Santo, visto que pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito do Espírito Santo. Então vamos aqui apresentar o conceito do Espírito Santo, bem como também as expressões similares ou sinônimos, né, que os autores da Bíblia usam para se referirem ao Espírito Santo. No terceiro tópico vamos falar sobre funções e símbolos do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. E vamos fechar a aula 1 falando sobre os atributos do Espírito Santo. Portanto, são esses 4 tópicos que vamos abordar nesta aula número 1 de pneumatologia. Ok. Primeiramente, pneumatologia é ramo da teologia, faz parte da teologia sistemática, né, que estuda a respeito do Espírito Santo, conforme já adiantei, olhando para a sua natureza, a sua personalidade, obra, né, a sua obra e atuação, tanto na criação, na igreja, assim também como na vida do ser humano. Portanto, este é o campo da pneumatologia, né? Investigar sobre o Espírito Santo, tanto a sua intervenção na natureza, também olhar para a personalidade do Espírito Santo, né? O debate aqui é se o Espírito Santo é uma pessoa ou não, se o Espírito Santo é uma pessoa à parte de Deus ou se é o próprio Deus, né? Ou então é apenas uma força, né, impessoal. Vamos também olhar na obra, né, aquilo que o Espírito Santo faz, tanto na criação, na igreja, bem como na vida do ser humano. Portanto, olhando agora de forma etimológica, né, essa expressão pneumatologia vem da palavra grega pneuma. A palavra pneuma no grego significa espírito, vento ou sopro, né? E a palavra logia, ou logo, que é estudo ou doutrina. Portanto, pneumatologia pode-se olhar como a doutrina do Espírito Santo ou estudo a respeito do Espírito Santo. Ok? Então, esta é a nossa disciplina. Ok. Agora, olhando para o estudo, né, da pneumatologia, por que ela é importante? Por que é importante nós estudarmos pneumatologia? O que é que isso acrescenta em nós? Primeiro, é importante porque nos ajuda a compreender a presença de Deus, né? A transformação espiritual, também nos ajuda a percebermos a respeito dos dons espirituais, o processo de santificação, bem como também a missão da igreja. Portanto, nisso consiste a importância da pneumatologia. Estudarmos pneumatologia para percebermos a respeito da presença de Deus, a transformação espiritual, os dons espirituais, a santificação, que é o processo de santificação,
e a missão da igreja, porque todos esses aspectos são levados em conta ou são realizados por meio da intervenção do Espírito Santo. Portanto, é importante nós compreendermos a respeito do Espírito Santo para termos uma clara compreensão dos aspectos aqui mencionados. Ok? Vamos então agora ao conceito do Espírito Santo. Né? O que é o Espírito Santo? Aqui a pergunta pode ser o que é o Espírito Santo, como também quem é o Espírito Santo. Né? Vamos levar as mesmas considerações. Né? Vamos começar com a expressão Espírito Santo. Nós temos aqui junção de duas palavras. Nós temos a palavra Espírito, que vem do hebraico ruach, né? Ruach, que no hebraico significa espírito, sopro ou vento. Okay? Ruach, né? Espírito, vento, sopro ou respiração. E temos a palavra kadosh, né? Kadosh, que no hebraico significa santo, né? Santo, puro, sublime. Né? O kadosh aqui é um adjetivo, tá? Qualificar o espírito. Portanto, temos aqui espírito santo. De forma literal, de forma olhando na etimologia, nós temos aqui a descrição do espírito. Né? Espírito aqui se refere a uma realidade imaterial, né? Uma realidade imaterial, uma realidade invisível. Okay? Portanto, está a se referir à presença, né, de um ser real. Né? Ele é real, porém é imaterial, porque não é matéria, não tem uma forma física, não tem um corpo físico. Né? Portanto, é imaterial, mas é real. Cujo caráter é santo. Okay? Aí o santo está a qualificar o espírito, para dizer que é uma realidade imaterial, cujo caráter é santo, cujo caráter é puro, cujo caráter é sacro, cujo caráter é sublime. Então, portanto, estamos aqui diante de uma descrição de um ser, mas não está específico. Né? Não está específico que ser é esse. Está a dizer que esse é um ser espiritual, que o seu caráter é santo. Okay? Espírito Santo. Ruach, né? Ruach Hakadosh, Espírito Santo. Um ser espiritual, um ser imaterial, que o seu caráter é santo. Isso é muito importante. Por quê? Porque as escrituras sagradas, a Bíblia, usa várias expressões semelhantes que nos ajudam a perceber o que é que os autores da Bíblia queriam comunicar. Por exemplo, a expressão Espírito Santo, né, ela é usada como antônimo da expressão espírito imundo, ou espírito satânico, ou espírito diabólico. Okay? São antônimos. Enquanto que a expressão Espírito Santo está a se referir a uma presença que o seu caráter é santo, uma presença espiritual e material, né, ligado a Deus, né, ligado a Deus. Quando a Bíblia fala de espírito imundo, pode estar a se referir, por exemplo, à presença de Satanás, o próprio Satanás. Né, a sua presença é uma presença imunda, portanto é espírito imundo, porque ele é um ser imaterial, porém real, né, e o seu caráter é imundo, porque ele age promovendo imundícia. Okay? Por isso é espírito imundo. Então, pode se referir à presença de Satanás. Okay? Como também pode se referir à presença de um espírito, né, que trabalha, que age, né, segundo os princípios de Satanás. Ou um espírito ligado a Satanás.
ok? Que faz, que cumpre a agenda de Satanás. Então também a expressão espírito imundo é aplicável neste caso, né? Então, a mesma perspectiva é usada para a expressão Espírito Santo, só que de forma antônima, de forma contrária. Enquanto que espírito imundo se refere a espírito do mal, espíritos que trabalham, agem, né, para promover o engano, para promover o pecado, para promover o mal. Né? Espírito Santo é usado para se referir ou à presença do próprio Deus. Portanto, quando alguém diz Deus derrama o teu espírito, é como uma pessoa tivesse a dizer Deus derrame a tua presença, ou Deus manifeste a tua presença, porque Deus é um ser imaterial, né? Portanto, ele é espírito e o seu caráter é santo. Nós vemos em Isaías capítulo 6, versículo 2, Apocalipse capítulo 4, versículo 8 a 11, que lá no céu os, eh, os serafins, né, eles adoram sem parar de dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Portanto, Deus é Espírito e o seu caráter é santo. Portanto, a expressão Espírito Santo pode ser usado, né, nas Escrituras, é usado para se referir à presença de Deus, ok? A manifestação da presença de Deus, né? Deus em ação, Deus agindo, Deus operando, a operação de Deus. Portanto, Espírito Santo é usado também nessa perspectiva, para se referir à presença do próprio Deus. Ok? Ok. Ruach HaKadosh. Ok? Avançando. Agora, no Novo Testamento, nós vimos aqui a expressão Ruach HaKadosh, que é no Antigo Testamento, né, que é no hebraico. Já no Novo Testamento, o Novo Testamento usa o termo grego, a expressão pneuma hagion, né, pneuma hagion, pneuma, que é espírito, né, sopro, vento, né, hagion significa santo, sublime, puro, sagrado, separado do mal, separado da imundícia, ok? Sagrado, algo puro, algo sublime, algo limpo, né? Algo separado da impureza, ok? Limpo, puro. Então, pneuma hagion significa Espírito Santo, quer dizer, pode ser um sopro santo, vento santo, né? Essa expressão, pneuma hagion, indica uma presença de um ser imaterial e real, né, cujo caráter é santo, conforme nós apresentamos para a expressão hebraica Ruach HaKadosh, né, real, cujo caráter é santo, puro, sublime, sacro, limpo, separado de qualquer impureza. Okay? Portanto, a Bíblia usa no sentido de antônimo de espírito imundo ou demoníaco. Marcos 1, 23 a 26, Lucas 4, 33 a 36. Portanto, Espírito Santo, então, é o antônimo de espírito imundo. Espírito Santo é referência à presença de um ser, né, que é espírito e o seu caráter é santo. Né? Já adiantamos que essa expressão nas Escrituras pode ser empregue para se referir à presença do próprio Deus, né? Como também em algumas passagens é usada para se referir à presença de Cristo, ok? A presença de Cristo, né? Vamos ver mais lá para frente. Mas a expressão é usada fundamentalmente para se referir à presença de Deus, o Pai, ok? Ok, agora, significado geral. Espírito Santo pode indicar a presença divina, pode também significar poder de Deus, pode significar ação espiritual de Deus, pode significar santidade divina, pode significar atuação de Deus na criação e na salvação. Estamos a ver aqui presença de Deus, ação de Deus, atuação de Deus, ok? Portanto, em suma, Espírito Santo é uma forma diferente que os autores da Bíblia usam para se referir
a presença ou a manifestação ou a ação do Deus Todo-Poderoso. É importante compreendermos esses conceitos, né? Porque daqui a pouco vamos olhar para a compreensão tradicional, de acordo com a dogmática cristã, né, que é diferente, mas é importante que o estudante saiba diferenciar aquilo que é o conceito das Escrituras, aquilo que é o conceito exegético da expressão Espírito Santo, com aquilo que a definição dogmática, aquilo que a igreja, né, mais tarde definiu como doutrina. Okay? São coisas diferentes. Uma coisa é aquilo que a dogmática definiu como conceito do Espírito Santo, e outra coisa é aquilo que as Escrituras apresentam, aquilo que, de forma